Amém. Então, para nós, hoje é um motivo de alegria. Amém. É um motivo de regozijo diante de Deus, diante do Criador dos céus e da terra. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus Cristo. Esse nome que foi dado pelo anjo Gabriel a Maria. Quando Maria foi visitada pelo anjo de Deus, o anjo Gabriel, e falou para ela que ela teria um filho. Nós, no livro de Lucas, nós observamos a saudação do anjo a Maria, que apareceu ali em Jerusalém, e disse para ela que ela haveria de dar à luz um filho, e o anjo disse, o nome dele será Jesus. Quem escolheu o nome de Jesus não foi Maria, não foi José, não foi homem da terra, mas veio da parte de Deus, do pai dele. E o anjo falou, porque ele será o salvador do seu povo. Amém? Essa passagem que eu estou falando aqui está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, logo no começo, que fala do nascimento de Jesus. Amém? O nascimento de Jesus, quando o anjo, ele anuncia o nascimento de Jesus. No livro de Lucas, o Santo Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, no versículo 26, diz: o anúncio do nascimento de Jesus. E lá naquele sexto mês, ou seja, no mês de junho, nós estamos no sexto mês. Sexto mês de junho para nós, mas lá não sei, para os judeus. No sexto mês, ou seja, em junho, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Diz a Bíblia Sagrada que, vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Amém. Que maravilhoso para aquela mulher. Que maravilhoso para aquela mulher. E o anjo visitou naquele dia, naquele mês. Amém. E aquela mulher que era virgem, despojada com José. Amém. O anjo entrou na casa dela e falou com ela, face a face, como eu estou falando aqui. E o anjo Gabriel disse para ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Que maravilhoso! Ela recebeu essas palavras do anjo. E diz a Bíblia que quando ela ouviu esta palavra, ela ficou turbada muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Então disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não era para ela temer, não é para nós temermos, porque nós encontramos graça diante de Deus. Amém. Nós, os que cremos em Jesus Cristo, Filho de Maria, esse Jesus aqui, no qual Maria ficou grávida 9 meses, nasceu, ele teve aí uma gestação normal, como todo homem entra no mundo. Todo homem entra no mundo e
nós depositamos a nossa fé nesse homem chamado Jesus, nós somos bem-aventurados. Nós somos agraciados por Deus. A ira de Deus já não está mais sobre aqueles ou aquelas que creem no Filho de Deus. Amém. Pelo contrário, haverá uma recompensa, haverá um consolo, haverá um galardão, haverá uma vida eterna, porque o Filho de Deus, ele nos promete descanso para a vossa alma, descanso para vosso espírito, amém? E o anjo falou para Maria: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então foi o próprio anjo, o anjo Gabriel foi que disse para ela: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Diz a Bíblia, e não é eu, que o anjo falou e disse: este Jesus será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Amém. Ele será o quê? Ele será grande. Ele será o quê? Será chamado Filho do Altíssimo. E também o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E diz o anjo aqui, o anjo Gabriel, e que ele reinará eternamente na casa de Jacó. Ele reinará eternamente, amém? E o seu reino não terá fim. E o seu reino não terá fim. E Maria disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerás sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Veja que Isabel era prima de Maria. Prima. Amém? Então Jesus e João Batista, eles eram parentes. Eles eram parentes. Porque as suas mães eram primas. E é este o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Veja, que Isabel estava no 6º mês de gravidez. Estava no 6º mês. Então, o nascimento de Jesus Cristo foi anunciado no 6º mês para Maria, que ela ia ficar grávida. Já Isabel, prima de Maria, já estava grávida 6 meses de gravidez. Então, nós calculamos que João Batista, ele é mais velho do que Jesus, meses só. 1 ano, meses. Ele não é muito velho não, entendeu? João Batista não é 10 anos mais velho do que Jesus, não. Meses, ano. 1 ano e meio, meses, 1 ano no máximo. Então, Jesus e João Batista tinham quase a mesma idade. Nós observarmos aqui, João Batista e Jesus eram 1 ano, 2 anos mais velho João Batista do que Jesus. Então, foi assim o anúncio do nascimento de Jesus. Naqueles dias, diz a Bíblia, que levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade lá de Judá. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, ou seja, João Batista, ele soltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo, amém? E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu. Olha, veja que ela falou as mesmas coisas que o anjo Gabriel falou. Quando ela ficou cheia do Espírito Santo, e ela viu a mãe do Salvador, ela viu a mãe do Rei, a mãe do Grande, a mãe do chamado Filho do Altíssimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
ela ficou cheia do Espírito Santo e ela disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Amém. E de onde me provém isso a mim, que vem visitar-me a mãe do meu Senhor. Aleluia. Né? Do nosso Senhor. Veja, porque eis que ao chegar aos meus ouvidos, ouvi da tua saudação. Porque eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. A criancinha, o bebê que estava no ventre de Isabel, 6 meses ali gerado, quando ouviu, veja, quando ele ouviu a criancinha que estava dentro do ventre de Maria, veja, Isabel fala para Maria e disse: e de onde me provém isso a mim, que vem visitar minha mãe do meu Senhor? Porque eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, veja, chegou a voz da saudação da mãe de Jesus no ouvido de Isabel, sua prima. E ela fala, ela revela, a criancinha soltou. Então a criancinha que estava dentro da barriga de Isabel, ela ouviu a voz de Maria e a criancinha, cheia do Espírito Santo, soltou de alegria, porque sabia que aquela mulher era bem-aventurada. Aquela mulher ali, Maria, foi escolhida da parte de Deus, era graciada e ela está no céu com Deus. Bem-aventurada és tu, bendita és tu entre as mulheres, amém? Diz a Bíblia que bem-aventurado que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foi dita. Amém? Que foi dita. Maravilhosa essa Bíblia, maravilhosa essa palavra de Deus. Em saber que quando uma criancinha estava dentro, João Batista estava com 6 meses de gestação, estava 6 meses no ventre da mãe, da barriga da mãe dele, Isabel, que era porventura prima de Maria. Maria foi visitar Isabel, já tinha ouvido falar do anjo, o anjo já tinha conversado com ela. Ela foi visitar, quando ela chegou, saudou Isabel, e estava esperando um filho na sua velhice. Ela já era uma senhora velha, aquele filho veio por milagre, milagrosamente. A ciência, o homem, ninguém pode explicar, porque coisas de Deus ninguém pode explicar. E ali aquela criancinha ficou alegre, ficou feliz, porque aonde Jesus está, nós nos alegramos. Aonde Jesus, a presença de Jesus, a tristeza vai embora, o câncer, a doença, a maldição, a tristeza, enfim, tudo, as maldições, o pecado, a injustiça, o inferno, tudo que não presta, os demônios, tudo que não vale nada vai embora, porque chegou Jesus, chegou a luz, chegou a redenção, chegou a salvação, chegou a misericórdia, chegou o perdão, chegou ali a presença de Jesus. Nós devemos nos alegrar, porque quão grandes coisas Deus tem feito por nós. Quão grandes coisas Jesus tem feito pela mulher pecadora, pelo homem pecador. Quão grandes coisas Ele deu a vida dele, Ele deu o sangue dele, Ele deu a vida dele por nós, nós sendo inimigos de Deus ainda. Nós não éramos amigos, nós éramos inimigos de Deus. E Deus demonstra o seu amor para com a gente, para com o seu povo, para com seus mundo, seus servos, seus escolhidos, porque Ele morreu por nós, nós sendo ainda inimigos de Deus. Amém? E diz a Bíblia que o cântico de Maria, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva,
Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou o soberbo no pensamento de seu coração. Depois dos tronos, os poderosos elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Amém. Como falou aos nossos pais para com Abraão, sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, depois voltou para sua casa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Pra Sião, Machão.